Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. E, mais uma vez, quero agradecer ao pastor Adailson por esta amabilidade, pelo carinho, a receptividade. Eu disse de manhã que, sabendo eu, convicto, de que não mereço ter uma amizade tão especial de um homem, de uma família tão admirável, mas mesmo assim ele me deu esse direito de chamá-lo de amigo. Então eu só tenho a agradecer sua muito digna esposa, pastora Elisandra, prazer, muito obrigado, pastor Eduardo, vice-presidente, pastor Francisco. Em nome deles, a todos os demais obreiros e a igreja. Queridos, esta tarde eu quero ler um texto para falar-lhes acerca do privilégio que nós temos e se nós ponderarmos este privilégio, a nossa mente não consegue mensurar. Então, para isso, eu quero ler Apocalipse capítulo 5, para nós só recapitular a história do impacto celestial e universal que o preço, a coragem de Deus em investir em nós causou. Apocalipse 5. Nós vamos ler o texto, versículo 8. Por diante diz: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo, eu estou utilizando a Bíblia King James nesta versão: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e reviveste, e com teu sangue compraste para Deus povos de toda língua, raça e nação, e nos fizeste reis e sacerdote para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e o número deles era milhares de milhares e milhões de milhões, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e adoração. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como os que estão no mar e tudo quanto neles há, eu as ouvir dizendo: bênção, ou glória, honra e poder seja aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, que para sempre e sempre. E os 4 animais disseram amém, e os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Amém. Queridos, partindo do pressuposto do que Paulo diz no primeiro capítulo da carta aos Efésios, que nós recebemos a bondade de Deus de sermos filhos por adoção.
Eu quero pedir a permissão aos estudiosos para seguir um viés, a princípio teológico, de alguns eruditos, e tive o prazer de sentar diante de alguns deles, que para nós entendermos a contundência deste texto, precisamos primeiro ver as classes de filhos de Deus. Os irmãos vão de convir biblicamente que a Bíblia diz que os primeiros filhos foram criados, que foram os anjos. A segunda classe foi formado Adão, o ser humano. A terceira classe, Deuteronômio 7, eleito, Israel. Quarto, gerado, Cristo. E quinto, adotados, gentios. Quando eu falo em um viés, é justamente a parte dos criados. Geograficamente, dentro desta linha, desse contexto, a terra tem algumas fases e intervalos. A terra mineral, a terra natural, o dilúvio, a nossa terra e a nova terra. Então, com base em Ezequiel 28, em Isaías, quando Deus usa uma passagem para advertir sobre o orgulho, o reino de Tiro, Ezequiel traz uma revelação justamente desta terra mineral. Pois a Bíblia diz que a história e a Bíblia em Ezequiel nos dá subsídios, que a primeira classe foram os anjos criados para adorar. E se os irmãos partir do pressuposto, salvo engano, o capítulo 28, versículo 28, está no contexto. Depois do 12 por diante está o contexto. O termo santuário, contaminaste os teus santuários. Se os irmãos observarem o capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13, 12 por diante, veja que Deus traz um elogio a Lúcifer. Aferidor de medida, perfeito em beleza e em fidelidade, desde o dia em que foste criado. Então Ezequiel mostra a função de Lúcifer, o relacionamento com Deus, as atribuições entre as pedras afogueadas. Este viés, é aqui que eu falo em um viés, que diz que esta terra mineral que foi criada e os anjos habitavam, ela era forrada dessas pedras preciosas, ouro, todo tipo de pedras preciosas eram nas superfícies. E anjos e mais anjos habitavam na terra com o propósito de adorar a Deus. Então, com base nos teus santuários, dizem alguns eruditos que a função de Lúcifer era presidir
estes santuários que tinham seus respectivos anjos, como por exemplo, os irmãos vão te convir que a cidade, o campo Madureira em Manaus, exemplo, tem várias congregações, santuários, e cada uma delas tem um representante, um dirigente. E este representante tem a função de promover, de provocar a estes santuários a adorar a Deus. Uma vez por mês, isso é no meu estado, cada representante vem ao pastor presidente, que representa todos os demais, prestar conta da sua congregação ou do seu santuário. Ele tem um santuário, mas o pastor presidente, os santuários. Então a função de Lúcifer para esses filhos criados era de medir, de pesar esta prestação de conta. E não era financeira, era glória, adoração, louvor. Por ele ser tão perfeito, ele tinha o dever de diariamente levar ao monte do trono, ao santo Deus, esta adoração. Então, dizem que diariamente ele se apresentava diante de Deus. E como ele depositava tudo isso em seu coração, ele chegava diante de Deus e abria o coração. E aquela adoração que vinha da terra, ele tinha a responsabilidade de dizer e passar para Deus. E ele tinha o dever diante de Deus. Ele trazia a adoração dos santuários. E que era que ele fazia? Tu és santo. Tu és glorioso. Tu és digno. Abrindo o coração de honra, de louvor, de majestade. E toda a terra está cheia da tua glória. A glória é tua. Perfeito. Mas o orgulho veio. E ele começou a negociar, multiplicando o seu comércio, fazer negócio com o que não era dele. Essa glória tem que ser minha. Então ele foi em alguns desses anjos representantes e ia provocando e contaminando. E ele conseguiu contaminar uma terça parte. Então agora, quando ele se sentiu que com uma terça parte já era merecedor de ser igual a Deus, que aquela glória que ele manifestava a Deus, subindo da terra, entre as pedras afogueadas, Ezequiel diz que ele subia e descia, descia e subia. Então numa dessas subidas, já contaminado, ele disse: subirei, estabelecerei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Estabelecerei o meu trono. Então ele sobe. Quando chega diante de Deus, aí Deus já diz: tu eras perfeito desde o dia que foste criado. Habitavas entre as pedras preciosas, mas foi achada iniquidade em ti.
pela multiplicação do teu comércio. E por isso eu te lançarei à terra. E Lúcifer foi enviado à terra com ira e com desprezo. Ele conseguiu contaminar uma terça parte, mas 2/3 não se contaminou. Ele não conseguiu dobrar. Partindo do pressuposto lógico, 2/3 disseram: não, a glória de Deus, eu nem contamino. Ele achou que 1/3 já era suficiente. Sobe e desce para nunca mais voltar. Esta terça parte Deus os prendeu para o juízo. Recolhe os 2/3 para si. E a terra deteriorou-se, ficou sem forma e vazia, à beira do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre esta terra deteriorada, talvez dizendo: ainda vai subir adoração daqui. O tempo passa, aí resolve Deus. Eu vou usar uma palavra da nossa linguagem minha, dando forma humana. Deus sentiu saudades de que da terra não tinha mais glória, não tinha mais culto. Aí disse Deus: haja luz. No meio das trevas houve luz. Deus vai fazendo obra por obra, salvo engano, no versículo 9, aí Deus disse: haja separação entre a porção seca e as águas. A terra surgiu do meio das águas. Chamou Deus a porção terra, terra, porção seca, terra, e o montão de águas chamou mares. Então Deus vai tratando tudo certinho. Quando Deus está concluindo, salvo engano, no versículo 28, aí Deus diz: façamos o homem. Agora Deus resolveu formar filhos para o adorar. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E se você ler Jó, capítulo 33, versículo 4, é um discurso de Eliú. Mas como tudo é inspirado, toda a Bíblia, Eliú diz: o Espírito do Senhor me formou, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então isso implica dizer que foi o Espírito Santo que juntou o barro. Foi o Espírito Santo que começou a juntar osso por osso, articulação por articulação. Foi formando com tanto amor, com tanto carinho. Era uma formação de adoração. E quero acreditar que no meio daquela formação, ele gostou tanto do que estava fazendo, que disse: eu vou fazer um lugarzinho para mim aqui, para eu morar aqui. Quando ele disse: está pronto, o Todo-Poderoso veio, deu fôlego de vida. Agora o filho formado para adorar. Agora tinha culto de novo na terra. O Éden voltou a ser habitado. Porque se você ler Ezequiel, quando Deus fala de Lúcifer, diz: tu habitava no Éden.
o jardim de Deus. Agora o Éden, pela deterioração de Lúcifer, foi deteriorado. Aí Deus refaz tudo. Glória a Deus. Faz parte. Deus restaura o Éden. E agora o homem formado está lá. E agora ele não deveria subir, porque todo final de dia a Bíblia diz que Deus descia para cultuar com ele, para ser adorado. Então toda virada do dia Adão estava adorando a Deus. A terra começava a ter culto de novo. Chovesse, sinônimo, porque ainda não chovia, mas chovesse ou fizesse sol, tivesse escuridão, a luz, o culto não era alterado. Deus vinha e Adão adorava. Lúcifer vem no Éden, e como diz um grande escritor amigo meu, que eu indico em seus livros, está ali fora, pastor Francisco. Eu tenho um de seus livros e li. Quando ele faz menção dessa passagem, acho lindo. O princípio de igualdade vem. E veja que o que Satanás, que Lúcifer propõe ao ser humano por intermédio de Eva, foi igualdade. No dia que vocês comer dessa árvore, serão igual a ele, ao Altíssimo. O ser humano decepciona. O homem formado para adorar quer ser igual a Deus e decepciona. Mas mesmo assim Deus não perdeu o culto. Adão, onde estás? O lugar de adoração estava vazio. A segunda classe decepcionou os formados. Foi expulso do jardim do Éden. O direito era excluir. Mas Deus deu oportunidade. Quando chega o capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia já trata de uma geração, não é de um casal, é de uma geração. Uma geração que esqueceu de adorar. A geração de Adão. Uma geração que já não adorava mais. O seu comportamento era tão horrível que Deus disse: me arrependo de os haver formado, de os haver feito. A Bíblia diz que de forma generalizada o comportamento desta geração fedia aos olhos de Deus. Aí Deus disse: vou dar fim, vou dar cabo, vou acabar. Mas ele resolveu preservar 8 almas. O dilúvio vem, deteriora a terra de novo. A terra deteriorada. As águas cobrem, segundo a Bíblia. No capítulo 8, Deus mingua as águas. Tira Noé e seus filhos da arca e lhe dá o direito de recomeço. Saiam, encham a terra. A mesma ordem que deu: proliferem, frutifiquem. E eu nunca mais vou destruir vocês do jeito que eu fiz. Chegamos no capítulo 11, decepção. A Torre de Babel vem por conta de princípios errados do ser humano. Fugir de Deus, se livrar de Deus. Aí vem o capítulo 12, o que eu falei hoje de manhã.
Aí Deus agora resolve fazer a terceira classe, porque a primeira e a segunda decepcionou. Deuteronômio 7 diz que Deus elegeu um povo. Eleger é escolher, é preterir a Israel. Deus levanta Israel com o propósito de adorá-lo. Lúcifer, que tinha o dever de comparecer diante de Deus, tinha 9 pedras, segundo Ezequiel. Todo o seu veste era brilhoso, composto de 9 pedras preciosas. Agora Deus elege Israel. Primeira coisa que faz é lhe dar sacerdote. E agora Deus acrescenta mais 3 pedras nas vestes de Arão, no peitoral. Agora Deus dá rituais de adoração através do livro de Levítico. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Façam assim. Uma vez no ano, o povo se reunia, trazia a adoração por meio do sacrifício. Aquele sacerdote, sumo sacerdote, tinha só ele o direito de romper o véu, entrar no santo dos santos. E enquanto ele entrava, o povo gritava: Senhor, tem misericórdia, aceita a nossa adoração. Ele entrava representando o povo. Quando ele entrava, a nuvem da glória descia e Deus era adorado. Mas a Bíblia diz que Israel adulterou. Israel traiu a Deus e decepcionou. Agora Deus, para restaurar este Israel, resolve gerar filho. A Bíblia diz que Jesus, Paulo aos Filipenses, ele já traz um feito contrário a Lúcifer e a Adão. Veja que Paulo diz que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Enquanto os outros quiseram ser igual, ele, sendo Deus, não tomou esse direito, mas se humilhou, despojou da sua glória e desceu. E a Bíblia diz que ele foi gerado no ventre de Maria, e Gabriel disse: ele será chamado Filho do Altíssimo. E ele veio. E já queriam o matar. Veja aqui, a mesma proposta que Adão recebeu, Cristo recebeu de uma forma mais direta. Lúcifer propõe, por meio de Herodes, eliminá-lo com 2 anos, não conseguiu. Com 29 anos, Lúcifer prometeu até o que não tinha. Levou-o para o mais alto pináculo, o topo do mundo, do templo, e olhou para todas as riquezas da terra e disse: se tu me adorares, eu te darei todas as riquezas, porque foi me entregue da terra. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. João capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os que eram seus. Ele veio para restaurar Israel. Mas Israel não rejeitou. Israel não aceitou, mas rejeitou.
Israel desprezou, a ponto de querer eliminá-lo. Veja que todas as atitudes daqueles que deveriam reconhecer o contrário. O lugar de adoração se tornou lugar de ladrões, de propinas. Então Jesus começa agora a pregar uma mensagem, alcançando a tudo e a todos. Porque o direito de adorar, Israel tomou só para si, com exclusividade. Então Jesus, era tão certo isso, que Paulo fala acerca da parede da separação, da mureta. Mesmo sendo judeu, mas nem todos poderiam adorar. Samaritano, cobrador de impostos, portador de deficiência. Se eles não consideravam esse povo digno de adorar, imagina os gentios, que para eles não eram ninguém, não era povo, não existia, eram malditos por natureza. Era tão certo que a história do templo diz que nos dias de sacrifício de adoração, os israelitas, como eu falei hoje, vinham para adorar, mas os gentios não podiam. A primeira mureta era dos gentios. Quando eles chegavam, primeira separação com a placa escrita: a partir daqui os gentios não podem passar, se passar morre. Só passava judeus. Eles entravam, subia a primeira escadaria, vinha o pátio das mulheres. Então eles paravam ali, homens e mulheres, olhavam para baixo, só estavam os gentios lá, sem poder entrar para adorar. E eles diziam: obrigado, Deus, por não ter nascido gentio. Então tinha outra escadaria, que agora era o pátio dos homens. As mulheres ficavam aqui e os homens subiam. Quando chegava no pátio dos homens, os homens olhavam para baixo, estavam os gentios, estavam as mulheres. Ele dizia: obrigado, Deus, por não ser gentio e não ser mulher. E aí ficava o que não era o sacerdote, e daí para frente só os sacerdotes. Então Cristo vem para servir, para restaurar a adoração a Israel. Porque até aqui na linguagem King James, João fala que nenhum homem for achado digno. Porque quando a geração por formação caiu, Lúcifer venceu, então ele teve o direito de tomar a escritura. Porque quando eu passo a propriedade que me pertence ou foi me ortogada a outrem, eu tenho o dever de dar a escritura. Então quando Adão pecou, quando Adão se ludibriou, ele deu o direito na mão de Lúcifer da escritura, com porteira fechada das nossas almas. E como ele não pode pagar, a dívida vai ser ajuizada. E me permita, os advogados, a minha ignorância, mas aonde eu sei, quando a dívida não pode ser paga, ela é ajuizada. E quando ela é ajuizada, vai para a mão do juiz. Então a Bíblia diz que até aqui, com a queda de Adão, ninguém foi achado digno. Veja que os deformados e os eleitos, ninguém venceu. A Bíblia diz que Adão errou. Veja a sequência dos homens que João fala, os investimentos. Adão gerou 7 não conseguiu pagar. 7 gerou a Enos, não conseguiu pagar. Enos saiu gerando Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Ninguém conseguiu. Depois do dilúvio, Sem, Arfajade, Elá, Eber, Reu, Serug, Terá, Naó, Terá, Abraão. Ninguém conseguiu. Por meio de Abraão, Isaac, Jacó, não conseguiu. Jacó gera os 12, que era a esperança: Rubem, Simeão, Levi,
Judá, Zebulon, Isacar, Asser, Gade, Naftali, José e a Benjamim. Ninguém conseguiu, a escritura estava lá. Judá, pega a promessa. Aí vem Perez, não resolve. Perez, Esrom, Arão, Aminadab, a Naasson, a Salmão, a Boaz, a Obed, a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei um adorador segundo o meu coração. Ele é segundo o meu coração. E Davi foi o único adorador no Antigo Testamento que fazia o Espírito Santo descer. Davi não resolve. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josia, Jeconia e ninguém. Vem o cativeiro que eu preguei hoje de manhã. 70 anos, acabou. O Satanás venceu, é dele, não tem mais jeito. Aí Mateus começa o Novo Testamento dizendo que depois do exílio babilônio, aí agora surge Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel, a Abiúde, a Eliaquim, a Azor, a Zadok, Eliúde, Eleazar, a Matã, a Jacó, a José, que foi marido de Maria, e no ventre de Maria foi gerado Jesus. Ele vem. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. Vamos parar. Jesus cruza a fronteira e dá esperança aos gentios. Israel rejeitou. Jesus entra em Samaria, que não podia adorar. E no poço encontra uma mulher samaritana. Dai-me de beber. Como pode, sendo tu judeu, pedir a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Se tu soubesses quem fala contigo, mulher, eu pediria desta água, tu me daria, eu te daria água viva. Ora, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu da água deste poço e deu aos seus animais e aos seus filhos. Quem beber desta água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, vai nascer uma fonte dentro do seu interior e nunca mais tornará a ter sede. Dai-me de beber desta água. Desde a divisão, os samaritanos, os judeus que voltaram ou partiram para o norte, para Samaria, não podiam adorar mais em Jerusalém, e adoravam no monte Gerizim. Então a mulher de Jesus, os judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, mas nós e os nossos pais adoramos em Gerizim. Jesus diz: vocês adoram o que não sabem, mas eu tenho uma coisa para te dizer, mulher, está chegando a hora. E já chegou. Que nem nesse monte, nem em Jerusalém vai ser lugar de adoração, porque os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Não vai ter mais barreira, não vai ter mais limite. Vamos matá-lo. Se a gente matar ele, resolve o problema. Ele não se vendeu, ele não se curvou. Propostas vieram. O inferno tentou comprá-lo, ele não se vendeu.
A morte tentou negociar, mas ele não aceitou. Já que os judeus rejeitaram, como filho, eu tenho o direito de adotar uma geração. Só para você ter uma ideia, vai adotar um filho, uma criança hoje, para tu ver o quanto é difícil a burocracia. Não é fácil adotar uma criança. Só para dar um exemplo mais claro para nossa mente, para essa geração ser adotada, tinha um alto preço. Porque a adoração de Jerusalém já não subia mais por conta da corrupção. E para que essa geração fosse adotada, tinha que aquele livro ser aberto, gente. Tinha que aparecer alguém que pagasse a dívida e tomasse de volta. Agora imagina o que o Espírito Santo esperava. Porque quando o Espírito Santo ficou vazio, o homem, desde o Gênesis 6, que Deus disse: não habitará o meu Espírito para sempre com o homem. O Espírito, no todo o Velho Testamento, só vinha em pessoas específicas. Vinha, atuava e voltava. E sabe qual era o maior desejo do Espírito Santo? Eu vou usar um termo nosso, o sonho do Espírito Santo era voltar, gente, e morar para sempre, para não subir mais. O lugar que ele fez era tão especial que ele disse: um dia eu volto. Quando Jesus sabia que estava chegando a hora de enfrentar, ele reúne os discípulos e diz, representando a igreja: a porta do inferno não prevalecerá. Eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, e Ele vai ficar com vocês para sempre. Ele vai vir, não vai subir mais, vai ficar até o fim. Você sabe o que quer dizer a palavra rogar no aramaico, no original? A palavra rogar é dizer: ainda que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. Ele vai e levam a cruz. Vamos matá-lo, os seus próprios irmãos crucificam, o massacra com o objetivo de tirá-lo da história, porque a morte de cruz era vergonha e tirava o nome da história por ser pejorativo. Primeiro dia sepultado, acabou. Segundo dia, inferno faz festa. Terceiro dia pela manhã, as mulheres decepcionadas vão embalsamar. Vocês vieram buscar o quê? Embalsamar o corpo de Jesus. Perderam a viagem, está aqui, mas não. O que é que houve? Carregaram? Não, ele voltou a viver, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele venceu. 40 dias de instrução com os discípulos, e sobe aos céus. Vejam, gente, que a visão do Apocalipse que João tem, Jesus mostra a ele a entrada. Veja que quando João começa o capítulo 5, no final do capítulo 4, ele tem uma visão maravilhosa. Ele diz que esses animais adoravam, jogavam uma coroa da sua cabeça, rendendo adoração a Deus, mas da terra não vinha mais.
Aí João diz que veio um ancião, porque João diz: eu vi um ser poderoso sentado no trono, e na sua mão direita tinha uma escritura selada por dentro e por fora, e atada com 7 selos. E um dos anciões chegaram a mim, um do ser, disse: João, nenhum homem foi achado digno. Em outras palavras, João, não vem adoração de lá mais não, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro e de desatar seu selo, nem sequer olhar para ele. E João bota a cabeça entre as pernas e começa a chorar. A Bíblia diz que enquanto João chorava, desesperado, ele diz: chorou muito. Está escrito: chorei muito. Enquanto ele chorava, um ancião sai de lá e vem correndo. João, para de chorar, para. Mas o que é que houve? Ele disse que quando levanta a cabeça, vai entrando no céu alguém especial. E o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, João, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro e de desatar seus selos. Aí João diz que viu feito um cordeiro, e Jesus já entra no céu sem conversa, sem atalho, vai direto para aquele que estava sentado sobre o trono. Quando ele chega, ele toma a escritura da mão direita. Quando ele pega os seres viventes e coloca a cara no chão, os 24 anciões colocam a cara no chão e começa a dizer: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu e comprou para Deus povos de toda língua, raça e nação, e os fez sacerdote. Isso implica dizer: sacerdote, agora o véu rasgou, agora não precisa mais de um homem, agora está livre, vai entrar quem quiser para adorar, a adoração vai vir. Ele diz que quando ele foi adorado, então ele viu vozes de anjos do céu, milhares de milhares, milhões de milhões, dizendo: digno é o que está sentado no trono e o cordeiro, digno de honra, de majestade, de domínio e de vitória, de força, de glória e de louvor. Ele venceu, ele venceu. Olha, aí João diz: então eu ouvi vozes de quem estava na terra, debaixo da terra, de quem estava no céu, de quem estava no mar, de todo ser, dizendo: digno de glória, adoração e louvor, e adoração e glória é que vive para sempre. Ele é digno de adoração. Ei, raiga lá bagadaia, raiga daia chapagadaralayada. Eu não posso provocar adoração, eu não posso provocar aglomeração, mas está difícil sustentar aqui, pastor Saulo. Deixa eu adorar, deixa eu adorar. O véu foi rasgado. A geração do arrebatamento está aqui. Quem foi adotado para adorar, o inferno não queria, mas Jesus conquistou uma geração e adotou, deu direito de filho. Agora é com vocês, agora é com vocês. Deixa eu ouvir o barulho de glória da Doimera Lureira aqui em Manaus. Deixa eu ouvir línguas estranhas, deixa eu ouvir adoração. Adotados para adorar, adotados para adorar. Deixa o céu ouvir tua voz. Tem uma geração aí confundindo. Nós não fomos adorados para ser popstar. Nós não fomos adotados para ser artistas. Nós não fomos adotados a este bom preço. Para só sentar no banco. E esta geração de adotados, o inferno não vai enganar mais.
esta é a última geração. Ele disse: a porta do inferno não vai prevalecer, porque esta nova aliança é no meu sangue, a nova e eterna aliança. Então criação decepcionou, formação decepcionou, eleição decepcionou, mas o Filho não, e pelo Filho nós fomos adotados. Então se nós fomos adotados, foi para adorar, foi para servir, foi para adorar. Quem tem línguas estranhas, deixa para atacar lá, Pai. A minha glória, diz o Senhor, está invadindo esta casa. A minha unção está invadindo esta casa. Agora, Jesus, seja batizado agora, seja renovado agora. Ei, adorador, deixa eu ouvir o barulho. Em nenhuma passagem do Velho Testamento Jesus é chamado de filho. Anjo do Senhor. Mas agora todos os anjos os meus pés estão palmilhando esse santuário. Esta tarde, início de noite, eu estou renovando corações e vidas. A minha unção está invadindo vidas, e a minha glória está levantando do pó, para que saiba que eu tenho urgência. Recebam a presença do meu Espírito agora. Seja renovado agora, diz o Senhor. Receba poder agora.